Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? O Chicanez ele faleceu em 2012 e até hoje tá uma briga na justiça interminável entre a ex-companheira dele e os filhos dele. E ele deixou, como planejamento sucessório, um testamento, e esse testamento ele já foi anulado pelo Poder Judiciário porque ele deixou de fora um dos filhos dele, que é herdeiro necessário. O Gugu ele faleceu em 2019 e ele deixou um testamento também, no qual ele deixava 75% do que ele tinha do patrimônio dele para os 3 filhos dele e deixou 25% para 5 sobrinhos. E ele não agraciou, não deixou nada para a mãe dos filhos dele. O que aconteceu? A mãe dos filhos dele entrou com um processo de união estável para ver reconhecido o seu direito hereditário. E o que é pior? Que se ela ganha o processo de união estável, ela passa a ser herdeira do Gugu e esse testamento ele é cancelado. E os sobrinhos ficariam de fora. E além disso, teve ainda uma pessoa, um brasileiro lá, que falou que era companheiro do Gugu. Ele até chegou a juizar o processo, mas rapidamente ele desistiu. E fazendo uma observação, o testamento do Gugu, tem que fazer o RAC de testamento, que é o registro, abertura e cumprimento de testamento, e nem isso acabou até hoje, e ele faleceu em 2019. Outro personagem é o Marcos Paulo. O Marcos Paulo ele tinha 3 filhas e ele deixou um testamento no qual ele destinava 50% do que ele tinha para as filhas dele. E ele tinha uma companheira, que era uma atriz, e ele deixou também um documento particular com ela que deixava 60% das coisas para ela. Só que esse documento particular ele foi anulado no Poder Judiciário, então ela ingressou com uma ação de união estável. E essa ação de união estável ela foi reconhecida só agora, ano passado, em 2021. Então, foram 9 anos de briga aí para ter a união estável reconhecida. Outro personagem é o Emílio Santiago. O Emílio Santiago ele também faleceu em 2013 e ele teve, ele não tinha até então herdeiros necessários, só que uma pessoa falou que era companheiro dele e entrou com uma ação de união estável que também só foi reconhecida agora no ano passado, em 2021. Além disso, ele tem um suposto filho que tem que fazer um exame de DNA e foi decretado pelo Poder Judiciário a exumação do corpo. Isso aconteceu mês passado e o exame de DNA tá para acontecer, para definir se é filho ou não, para dar os rumos nesse inventário aí do Emílio Santiago. O último personagem que eu queria trazer foi o Clodovil, que ele faleceu em 2009 e ele deixou um testamento deixando todo o patrimônio dele para uma fundação. E só que tem um estilista que está buscando uma união estável junto ao Poder Judiciário. O que a gente conclui desses exemplos, desses casos de famosos que eu trouxe aqui para vocês? Que a utilização do testamento como forma de planejamento sucessório e também o fato das pessoas não regulamentarem as relações pessoais deles, seja com esposa, no caso companheira, seja também com filhos, isso faz com que os planejamentos sucessórios que eles queriam, aquelas pessoas que eles queriam agraciar, não necessariamente isso vai acontecer, porque como alguns casos que eu citei, o testamento já foi anulado, outros têm o risco de ser anulado. Então a gente tem que fazer, buscar fazer planejamentos sucessórios que sejam mais sólidos, que são coisas que vai definir tudo em vida, porque o testamento, uma vez ele feito, ele é guardado, seja no cartório ou seja particular, e ele só vai dar seguimento após a morte da pessoa. Mas num sistema, digamos assim, mais elaborado ou mais sólido, a pessoa vai definir tudo em vida. Então, quando ela falecer, já está tudo feito, já está tudo separado. As pessoas que ela escolheu, o patrimônio que ela definir, já está tudo certinho. Não tem como ser anulado pela justiça. E também regulamentar essas relações familiares para evitar qualquer tipo de briga ou qualquer tipo de discussão judicial. Então o recado de hoje é esse. Se você conhece alguém que tem interesse nesse tipo de informação, caminhe esse vídeo para ele, curta o vídeo e até o próximo.